Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Na carta que escreveu Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz assim: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O demônio é capaz de tremer? Sim. E esse é o tema da nossa meditação hoje. Quando o demônio treme. Tiago vai falar não apenas que os demônios tremem, mas também quando é que eles tremem. Quando é que o demônio treme? Nós sabemos que os anjos caídos são demônios. O demônio, o diabo ou Satanás é um só. Mas, assim como os demais demônios, ele também crê e treme. Quando é que ele treme? Irmão, o demônio não treme quando o crente não pratica o amor verdadeiro. Sabe quando é que o demônio permanece inerte? Quando a vontade do demônio é feita? Quando o demônio fica indiferente? O demônio não treme quando não há amor verdadeiro na vida do cristão. A própria palavra de Deus vai nos mostrar que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E o apóstolo Tiago, falando nos versículos 14 e 15, ele vai falar da fé inconsistente, a fé vazia, e ele vai comparar ali com a caridade. E ele vai dizer a respeito de determinados cristãos que eram apenas cristãos de boca, mas não praticavam as boas obras, mas não praticavam o amor ao próximo. E ele vai falar ali que muitos iam para a igreja e viam ali um irmão necessitado, faminto, com a roupa toda rasgada, e eles, em vez de acolher o necessitado, de dar pão a quem tem fome, de vestir aquele que está todo esfarrapado, eles diziam ali: não, vá em paz, que Deus te abençoe, e assim por diante, e não ajudavam ninguém. O que o apóstolo Tiago está dizendo? O apóstolo Tiago era pastor da igreja de Jerusalém, e ele era um homem que conhecia muito bem os cristãos, e ele vai falar aqui daqueles que eram cristãos apenas de boca, mas não praticavam a ajuda aos necessitados. Ele próprio vai falar nessa carta que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus se consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se guardar incontaminado do mundo. Quando o crente é crente apenas de boca, o diabo não está nem aí. O diabo não treme. Por quê? Porque ele não pratica o amor ao próximo. Segunda coisa que o apóstolo Tiago vai dizer, ele vai dizer que o diabo não treme. O diabo não treme quando o crente tem uma fé morta. Quando o crente não tem amor no coração, o diabo não treme. Mas também quando o crente tem uma fé morta, uma fé improdutiva, uma fé inoperante, o diabo também não treme. É isso que o diabo gosta, porque ele próprio crê e treme. E ele vai dizer aqui que fé sem obras é uma fé morta, diz o versículo 17. Sim, há muitos crentes que até dizem que têm fé. Ah, eu acredito em Deus. Põe lá um adesivo no carro, Deus é fiel. Tem muita gente no meio dessa adversidade dizendo: não, eu vou correr lá para o refúgio de Deus, vou entrar no barquinho de Deus, ou ele vai me tirar da cova. Mas no momento de adversidade ele fica com medo, ele é tomado pelo medo. E há também aqueles que têm aquela fé vazia e inoperante. Por quê?
Porque só buscam a Deus na hora da angústia, na hora da aflição. É o que acontece com muitos. Quando o crente tem uma fé inoperante, uma fé vazia, uma fé cheia de medo, cheia de pavor, uma fé que não resulta em nada, uma fé morta, o diabo não treme, o demônio não se estremece, com toda certeza, é o que ele quer. Há muito crente assim. Quando é que o diabo treme? O diabo não vai tremer diante do crente fofoqueiro. É o que nós vamos observar no capítulo 3 de Tiago, quando ele fala daqueles que não conseguem refrear a sua língua. Ele vai falar que nós tropeçamos em muitas coisas. Só aquele que não tropeça na língua é um varão perfeito. Mas ele vai falar da língua que incendeia uma floresta inteira, que a língua é capaz de levar um navio ao naufrágio, e um homem que domina muitas feras não é capaz de dominar esse pequeno órgão chamado língua. Sabe que há muitos crentes na igreja, só que eles são causadores de contendas, espalham boatos, espalham fofocas, e isto é um prato cheio para o diabo. Você acha que o diabo fica triste quando vê o crente mesmo na igreja fazendo intriga, fazendo dissensão, fazendo picuinha, causando contenda? O diabo é o que o diabo gosta, é o que o diabo quer. É interessante observar esse termo diabo. É um termo grego que significa aquele que lança através de dia, através de balo, de onde também se origina a palavra que bala, que é um projétil que mata. É aquele que lança. E o diabo é isso, ele é o caluniador, ele é o pai da mentira, ele é aquele que causa intriga entre irmãos. Ele gosta de ver o circo pegar fogo. Então, o crente que espalha boatos, o crente fofoqueiro, ele não faz o diabo tremer. Aí você vai falar assim: pastor, você falou tanto do que o diabo gosta. Ele gosta do cristão que não tem amor, ele gosta do crente que tem uma fé vazia, ele gosta do crente fofoqueiro, que causa intriga. Mas o que faz o diabo tremer? O diabo treme quando vê a glória de Deus. O diabo treme quando vê que Deus é o Deus verdadeiro, que Deus é um só. É o que diz o apóstolo Tiago: crês que Deus é um só? Fazes bem. Mas até o diabo crê e também treme. O diabo treme quando vê a glória de Deus. E é interessante nós observarmos que o diabo conhece muito bem o poder de Deus. Afinal de contas, ele tem sido vítima e vai ser sempre vítima do poder de Deus. Porque o diabo está sempre sendo derrotado pelo próprio Deus. O diabo conhece muito bem Deus. Não há um ser, depois do próprio Deus, que conhece mais a Deus do que o diabo. Porque o diabo tem uma longa história de derrota com Deus. O diabo sabe quem é Deus, porque o diabo também esteve no céu e foi expulso dali pelo arcanjo Miguel. Não só ele, mas também os seus demônios. E nós podemos observar que o diabo tem um temor muito grande por Deus. Por quê? Porque ele sabe que Deus é grande, é único, é o Deus Todo-Poderoso. E o diabo sabe que ele já está derrotado, porque a palavra de Deus, que não mente, vai dizer que o diabo nos últimos tempos será lançado no lago de fogo de enxofre e ser atormentado pelo século dos séculos. Não somente ele, mas todo aquele que andou com ele. O diabo treme diante da glória de Deus. É o que nós vamos observar. Veja bem como o diabo teme a Deus. Quando ele foi tentar Jó, ele foi na presença de Deus e pediu autorização. É interessante observar que às vezes você fala assim: mas eu acredito em Deus. Acredita com uma fé vazia? Até o diabo crê. Mas eu oro. Até o diabo pede para Deus.
Até o diabo ora. Ah, mas eu louvo. O diabo sabe o que é o louvor. Ele foi um anjo caído. Ah, eu conheço a Bíblia, mas até o diabo conhece a Bíblia e conhece muito bem. Veja, quando ele foi tentar o Senhor Jesus Cristo, ele citou a Escritura. Mas quando o diabo vê a glória de Deus, ele treme. Aí nós lembramos quando Jesus Cristo foi lá para as bandas de Genezaré, e ali ele encontrou aquele endemoniado, que tinha lá uma legião de demônios o atormentando. Ele estremecia aquela cidade, rompendo algemas, vivendo em sepulturas, atormentando a muitos, jogando pedra em muitos. Mas quando ele viu Jesus, o que aconteceu? Ó, Filho do homem, Filho de Deus, se viesse nos atormentar antes da hora, nos manda para os porcos. Por quê que o diabo disse isso? Porque ele conhece o poder de Deus, e ele sabia que quando Jesus chega, ele não tem vez, ele não tem vitória, por isso ele treme. O diabo treme diante da glória de Deus. E se você então quer ser vencedor, esteja do lado de Deus e não do lado do diabo. Quando é que o diabo treme? O diabo treme quando vê um crente consagrado a Deus. É o que nós vamos observar aqui o apóstolo Tiago dizendo a respeito de Abraão no versículo 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Observe bem que o apóstolo Tiago vai falar da fé vazia. Da fé vazia de cristãos que não tinham amor, que eram fofoqueiros, que tinham medo na hora da tribulação, uma fé inoperante. Ele vai falar da fé dos demônios, mas ele vai falar também de uma fé verdadeira, que era a fé que Abraão tinha no seu coração. Uma fé operosa, uma fé que era capaz de oferecer o melhor a Deus. Foi pela fé que Abraão ofereceu, ou se dispôs a oferecer o seu único filho, aquele que ele mais amava, o bem que ele mais tinha, o que ele mais amava, a Deus, porque ele amava a Deus. Ele foi colocado à prova e foi aprovado. E é desse tipo de cristão que Deus quer. É desse tipo de crente que Deus quer, como Abraão, o pai da fé, um homem que foi ali oferecer o melhor que ele tinha para Deus. E o diabo não gosta dessas pessoas. O diabo treme diante de um crente consagrado. Se você quer fazer o diabo tremer, se você quer fazer o diabo se enraivecer, tremer de raiva, tremer de ira, então consagre a sua vida a Deus. Tenha uma vida de santidade, tenha uma vida de uma fé operosa, aí sim o diabo vai tremer. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que a palavra de Deus quer dizer? Quando o crente é consagrado a Deus, quando ele é como Abraão, o diabo foge, o diabo tem medo, o diabo treme, porque ele sabe que aquele cristão é um cristão vitorioso, é um cristão fiel. Por isso, quando você passar pela prova, passar pela adversidade, não tenha medo, mas tenha uma fé operosa e dedique a sua vida a Deus, e o diabo não vai prevalecer contra a sua vida. O diabo treme. O diabo treme quando há um cristão que tem intimidade com Deus. Diz aqui que Abraão foi chamado de amigo de Deus.
É o que diz o versículo 23. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Porque Abraão foi um homem que foi chamado amigo de Deus? Porque ele tinha intimidade com Deus. Sabe qual o tipo de crente que o diabo não gosta? É daquele crente que tem intimidade com Deus. O diabo gosta daquelas pessoas que têm intimidade com ele. A Bíblia fala, o próprio apóstolo Tiago vai dizer: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se você quer ser amigo do mundo, você nunca será amigo de Deus. Mas se você quer ser amigo de Deus, se prepare para ser inimigo do mundo. Ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e o diabo. Você tem que servir a Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus porque ele tinha uma vida de retidão, uma vida de comunhão com Deus. E por isso o diabo, ele se enraivecia, porque Abraão era um homem de fé. O diabo não pôde com Jó, porque Jó tinha uma vida de intimidade com Deus. O diabo não pôde com Davi. Diz a palavra de Deus que muitas vezes o próprio diabo tomava ali Saul, que era atormentado pelo diabo. Davi chegava com a sua harpa, cantava louvores a Deus e o diabo ia embora. Porque Davi tinha uma vida de intimidade com Deus, o homem segundo o coração do Senhor. E ele vai dizer no Salmo 25, a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, a esses Deus dará a conhecer a sua aliança. Se você quer ver o diabo tremer, então seja um crente fervoroso, um amigo de Deus, um homem que anda com Deus como Noé, um homem como Moisés. É interessante observar que quando Moisés morreu, o diabo pleiteou com o arcanjo Miguel pelo corpo dele, porque Moisés era um homem de Deus. Seja um homem de Deus, um homem de oração. Sabe por que o diabo não tem tremido? Sabe por que o diabo está tendo muita risada com a vida de muitos crentes? Porque o crente não tem orado, não tem lido a palavra, não tem tido uma vida de intimidade com Deus. Porque quando o crente ora, quando o crente busca a Deus, o inferno treme. Diz a palavra de Deus que quando a igreja primitiva se colocava em oração, em meio às aflições, em meio às lutas, o lugar onde eles estavam tremia. E quando o crente tem intimidade com Deus, ele vence o diabo treme. E finalmente, o diabo treme quando vidas são transformadas. Depois de falar de Abraão, ainda nesse capítulo 2, o apóstolo Tiago fala de Raabe. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta. Raabe vivia uma vida sem valor. Raabe vivia uma vida de pecado, mas um dia ela conheceu o poder de Deus através do povo de Deus que passava por Jericó. Ela viu Deus destruir as muralhas da sua cidade e ela foi poupada, não somente ela, mas toda a sua casa, que seguiu em direção à terra prometida com o povo de Deus. Raabe foi uma mulher transformada, é o que diz aqui o texto da palavra de Deus, e também lá em Josué, que conta a história de Raabe. E o diabo não ficou satisfeito, porque aquela alma foi tirada do inferno, foi tirada das garras, foi tirada do poder dele. Por isso o diabo tremeu, porque Deus foi maior na vida de Raabe do que foi Satanás. O poder das trevas, o poder do diabo não prevaleceu contra a vida de Raabe. Ela mudou de vida. E é assim, quando um crente é verdadeiramente transformado, ou quando o incrédulo conhece a palavra de Deus e muda de vida, se arrependendo dos seus pecados, se convertendo verdadeiramente, aí o diabo treme, o diabo chora, o diabo
se sente derrotado, porque há mais uma alma no céu, há menos uma alma no inferno. Por isso o diabo treme. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, que você possa ver o diabo tremer, ser vitorioso na sua luta contra o seu inimigo. Como? Você nunca vai conseguir sendo um crente sem amor, sendo um crente de uma fé vazia, sendo um crente fofoqueiro. Mas, se você tiver uma íntima comunhão com o Deus da glória, se você tiver uma fé operosa e se você tiver uma vida transformada, longe do pecado, sim, o diabo vai ficar muito triste com você, mas Deus vai ficar muito feliz com você. O diabo, ele não quer as pessoas que estão lá no mundo. Ele não quer aquelas pessoas que o cultuam, os chamados satanistas. Não está nem aí para elas, porque elas já são dele. O diabo quer tentar, testar e provar aquele crente que é firme, que é forte, que é inabalável, que tem uma íntima comunhão com Deus. E por isso ele treme quando vê o crente firme e forte. Que você seja vitorioso, que você seja uma pessoa temente a Deus, e o diabo não vai ter vez contra você. Ele vai tremer, estremecer e ficar com raivinha, mas ele não vai prevalecer contra você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?